Estamos dando início a mais uma aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, dos cursos de graduação em Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal da UFESA. Hoje nós vamos estudar, na aula de número 8, nitrogênio no solo e na planta. Vamos falar sobre a dinâmica e disponibilidade de nutrientes no solo e na planta. Esse assunto levará o tempo de 2 aulas, então hoje nós vamos estudar a parte 1 e na próxima aula vamos estudar a parte 2. O nitrogênio é o nutriente exigido em maior quantidade pela maioria das culturas. Nós já aprendemos aqui na disciplina que existem 6 nutrientes classificados como macronutrientes e 8 nutrientes classificados como micronutrientes. Então, dentre os 6 macronutrientes, que são os nutrientes exigidos em grandes quantidades pelas plantas, aquele que está em primeiro lugar para a grande maioria, quase todas as culturas, é o nitrogênio. Então, todas as plantas exigem quantidades elevadas de nitrogênio. Então, só aí a gente vê a grande importância que tem esse nutriente para a nutrição de plantas. Outro aspecto importante é que quando você pega um solo ácido e faz calagem nesse solo, faz adubação fosfatada, né, você elimina esses problemas de acidez do solo, deficiência de cálcio e magnésio, elimina toxidez por alumínio e corrige deficiência de fósforo, esse solo se torna, vamos dizer assim, as culturas cultivadas nesse solo respondem mais à adubação nitrogenada. O nitrogênio ele é absorvido pelas plantas na forma inorgânica. Ele se encontra na forma inorgânica no solo, na forma de nitrato e de amônio. O nitrato é a forma mais oxidada que tem de nitrogênio. Então, no solo, o nitrogênio inorgânico se encontra nessas 2 formas, nitrato e amônio, sendo que esse amônio ele tem existência passageira no solo. Rapidinho, ele é oxidado a nitrato, de sorte que a maioria do nitrogênio inorgânico que a planta absorve, ela absorve ele na forma de nitrato. Porém, mais de 95% do nitrogênio total do solo se encontra na forma orgânica, se encontra presente nos resíduos orgânicos, nos restos de cultura, na matéria orgânica nativa do solo, nos restos vegetais e animais que estão presentes no solo. Então, para que a planta absorva esse nitrogênio, esse nitrogênio terá que ser mineralizado pelos micro-organismos e liberados na solução do solo na forma inorgânica. E você já vê aí que os solos pobres em matéria orgânica, como é o caso dos solos do semiárido, são solos que também são pobres em nitrogênio. Se são pobres em matéria orgânica, também são pobres em nitrogênio. E se os nossos solos são muito pobres em nitrogênio, então eles respondem bastante à adubação nitrogenada. Aliás, os solos tropicais, de um modo geral, são solos que não têm tanta matéria orgânica assim, quando comparado aos solos de clima temperado, porque nas regiões tropicais, a umidade e a temperatura elevada aceleram a decomposição da matéria orgânica, de modo que nós não temos solos com tanta matéria orgânica assim. Por isso que, geralmente, os nossos solos respondem bastante à adubação nitrogenada. O nitrogênio é um elemento químico essencial, fundamental, que faz parte de moléculas essenciais, de compostos químicos essenciais à vida, como os aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, como DNA, RNA, as enzimas. As enzimas são proteínas especializadas como catalisadoras de funções de reações químicas dentro da planta. Então, nós vemos aí que o nitrogênio ele é um elemento estrutural,
é um elemento que faz parte de moléculas extremamente importantes e essenciais à vida, e ele é exigido em maior quantidade pelas culturas. O nitrogênio também, ele confere a cor verde às plantas na medida que ele é um dos principais componentes da molécula de clorofila. As plantas, elas são verdes por causa da presença de clorofila. Esse pigmento clorofila, ele absorve a luz do sol na fotossíntese, transformando a energia do sol em energia química. E esse pigmento clorofila, ele reflete a cor verde. Por isso que as plantas, elas possuem coloração verde. E uma planta com deficiência de nitrogênio, ela vai ter problemas na coloração natural dela. Esse verde normal das folhas vai ficar um verde um pouco desbotado, um verde claro, e se a deficiência de nitrogênio avança, continua, se não for feita uma adubação nitrogenada, essas folhas, inicialmente verde claras, elas se tornarão amareladas, né? Ficarão cloróticas. Então, é muito importante aí o nitrogênio para conferir a cor verde às plantas, como também para estimular o crescimento vegetativo. O nitrogênio é um nutriente especializado, vamos dizer assim, no crescimento vegetativo das plantas. Então, ele aumenta o número de brotações, ele aumenta a produção de fitomassa ou biomassa vegetal da planta. Então, ele é muito importante. Culturas cuja parte que se explora, que se deseja produzir, é principalmente folha, como no caso das plantas forrageiras. As plantas forrageiras, os capins, de modo geral, e outras plantas forrageiras, elas são muito responsivas à adubação nitrogenada. Então, a adubação nitrogenada é fundamental para quem quer produzir capim, quem quer produzir forragem para alimentação animal, porque essas plantas forrageiras, elas precisam brotar bastante, precisam produzir muita folha, você corta, depois ela brota de novo. Então, esse crescimento vegetativo, ele é proporcionado principalmente pelo nitrogênio, ele é fundamental nesse papel. E o nitrogênio também tem grande influência na qualidade dos produtos agrícolas, uma vez que o nitrogênio, como ele faz parte dos aminoácidos, e por sua vez os aminoácidos é quem formam as proteínas, então o teor de proteína de qualquer alimento humano ou animal, o teor de proteína de qualquer planta forrageira, o teor de proteína de qualquer alimento utilizado para alimentação humana também, depende, evidentemente, do teor de nitrogênio do solo no qual foi cultivado aquele vegetal. Então, você não tem como ter um material, por exemplo, uma forragem rica em proteína bruta, se ela foi cultivada em um solo pobre em nitrogênio e sem adubar com nitrogênio. Então, esse teor de proteína vai ser mais baixo. Então, tanto faz se for grãos, frutos, forragem, enfim, qualquer material vegetal que você colha, o teor de proteína vai ser mais baixo naqueles vegetais cultivados em solos pobres em nitrogênio. O nitrogênio também influencia na qualidade, por exemplo, de frutos. Ele tem plantas que, com excesso de nitrogênio, produzem frutos maiores. E o nitrogênio em excesso pode alterar o peso e tamanho dos frutos. O nitrogênio em excesso pode prejudicar a qualidade pós-colheita dos frutos, pode prejudicar a vida útil pós-colheita. Evidentemente que cada espécie vegetal, cada cultura tem a sua forma particular de responder bem ou mal à adubação nitrogenada. Então, os detalhes de como é que
o nitrogênio vai influenciar na qualidade dos produtos agrícolas colhidos, vai variar de espécie para espécie, né? Então, isso aí é muito importante. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a cultura do feijoeiro, o nosso feijoeiro, feijão macaçá, né, ou feijão vigna, é uma cultura que ela não pode receber muito nitrogênio. É uma cultura que precisa de nitrogênio. O feijão, ele não fixa nitrogênio da atmosfera. A fixação biológica não é muito eficiente. Acontece, mas é pouca. Então, o feijoeiro precisa de algum nitrogênio suplementar. Só que se você colocar nitrogênio demais, além daquilo que a planta exige, o feijoeiro vai ter um crescimento vegetativo assim bem exagerado. Você vai ver muita folha, muito ramo, muita coisa bonita de se ver em termos de crescimento vegetativo, tudo verdinho, cobre toda a superfície do terreno, aquela rama, aquelas folhas de feijão. No entanto, a produção de vagem, a produção de grãos é bem pequena, é bem prejudicada, porque quando o nitrogênio é colocado em excesso e também colocado em época em que a planta está precisando mais se concentrar, vamos dizer assim, no crescimento reprodutivo, se você colocar nitrogênio, vai bagunçar a produção de grãos, vai bagunçar a produção de frutos, porque vai ter um crescimento vegetativo exagerado em detrimento do crescimento reprodutivo. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre isso? Não. O nitrogênio? Não? Não tem nenhuma dúvida. Ok. Gente, o nitrogênio é o nutriente que tem uma maior dinâmica no solo, porque o nitrogênio ele se transforma em diferentes formas, orgânicas, inorgânicas, vai para a atmosfera, é perdido do solo por lixiviação, vai de um compartimento para outro. Se vocês observarem um pouco essa figura, nós temos aqui a atmosfera, essa parte aí clara. Você tem aqui a biosfera, que pega tanto o solo como a parte da atmosfera, e tem aqui a litosfera, que são as rochas, o subsolo, as rochas subjacentes ao solo, inclusive até a água subterrânea. Então, o que acontece? O nitrogênio, preste bem atenção nisso, o nitrogênio é o único nutriente que não é proveniente das rochas. O único nutriente que não é proveniente dos minerais que compõem as rochas é o nitrogênio. Vocês já devem ter estudado lá na geologia os minerais que compõem as rochas, e não existe nenhum mineral que compõe as rochas. Não existe nitrogênio, em nenhum mineral que compõe as rochas. Então, a grande fonte de nitrogênio da natureza não está na litosfera, mas a grande reserva de nitrogênio, ela está na atmosfera. O ar atmosférico, ele é composto principalmente por nitrogênio, N2. Algumas pessoas acham que é só oxigênio. Não, oxigênio é só 21% do ar da atmosfera. Quando você calibra lá o pneu e enche o pneu do seu carro, da sua moto, você está colocando mais nitrogênio do que oxigênio. Quando a gente respira, o ar que entra no nosso sistema respiratório e vai para os pulmões é mais nitrogênio do que oxigênio. Então, a gente aproveita aquele oxigênio ali e aquele nitrogênio, que é 71%, você elimina. Nós não temos um metabolismo capaz de aproveitar e sintetizar e assimilar o nitrogênio da atmosfera. Agora, existem algumas bactérias, que são bactérias fixadoras de nitrogênio.
Existem bactérias que elas têm todo um aparato bioquímico e enzimático para poder quebrar essa ligação química entre esses dois átomos de nitrogênio e transformar esse nitrogênio da atmosfera em nitrogênio assimilável pela planta. Normalmente, essas bactérias, elas ocorrem em simbiose, em associação simbiótica com as plantas, né, que fazem essa simbiose com elas, né, que são plantas como as leguminosas. Então, esse nitrogênio da atmosfera, ele é incorporado ao solo via fixação biológica, né, e quando a planta morre, né, ou quando ela deposita resíduos, né, sobre o solo, então esse nitrogênio presente na biomassa vegetal dessas plantas, né, que fixam o nitrogênio da atmosfera em parceria com essas bactérias, então esse nitrogênio vira nitrogênio orgânico. O nitrogênio orgânico do solo, ele é o nitrogênio que está presente nos resíduos vegetais e animais, inclusive excrementos animais, fezes e urinas, né? Fezes e urinas. Quando você faz adubação com adubo orgânico, né? Os fertilizantes orgânicos também tem nitrogênio. O próprio humus da matéria orgânica do solo tem nitrogênio também. Então, esse nitrogênio orgânico que está presente no solo, ele mineraliza e vira nitrogênio inorgânico na forma de amônio, e esse nitrogênio inorgânico que é liberado a partir da mineralização, né, do nitrogênio orgânico, esse amônio ele pode ser perdido para a atmosfera por volatilização. Até nós já mostramos para vocês, em aulas anteriores, a reação química de volatilização de amônio. A própria parte do nitrogênio da urina e das fezes dos animais também pode ser perdido para a atmosfera na forma de amônio. Você também pode, uma parte desse amônio, ser absorvido pelas culturas. Uma parte desse amônio pode ficar dissolvida as cargas negativas dos colóides do solo, mas o caminho mais comum desse amônio é a nitrificação, é ele ser oxidado a nitrato. E o nitrato, como é um íon de carga negativa, não fica retido no solo. Então, ele tem muita facilidade de ser perdido por lixiviação para as camadas mais profundas do solo. Como também esse nitrato pode ser absorvido pelas raízes. Em ambientes com drenagem deficiente, com excesso de água, esse nitrato ele pode ser perdido para a atmosfera. É o que chamamos de desnitrificação, ele pode voltar para a atmosfera. Podemos também ter aporte de nitrogênio ao solo via fertilizantes inorgânicos, fertilizantes produzidos na indústria. E até mesmo podemos ter deposição atmosférica de nitrogênio durante as chuvas. Você pode ter a quebra, né, desse N2 da atmosfera e transformando ele em nitrato e sendo depositado no solo pelas águas das chuvas. Então, você pode observar aqui que o nitrogênio tem uma dinâmica muito grande, ele se transforma de uma forma ou de outra, e a planta só absorve nitrogênio na forma de amônio ou na forma de nitrato. Então, qualquer nitrogênio orgânico do solo, seja presente em resíduos, na biomassa microbiana, no humus, etc., ele tem que passar para inorgânico, né? Mesmo que você esteja fazendo uma agricultura orgânica, mas a planta ela se nutre dos elementos na forma inorgânica. Tudo que for orgânico que você aplicar no solo, os micro-organismos vão transformar o que é orgânico em inorgânico. Bom, então, observando aí esse ciclo do nitrogênio no sistema solo-planta, você vai observar várias entradas e saídas de nitrogênio do sistema. As principais entradas são via deposição atmosférica,
fixação biológica de N2 da atmosfera, a fixação industrial, que ocorre na indústria, e a reciclagem de nitrogênio no sistema solo-planta. Quanto às saídas ou perdas de nitrogênio, as principais são essas aqui: erosão, remoção pelas culturas, desnitrificação e, principalmente, lixiviação e volatilização de amônia. As principais saídas ou perdas de nitrogênio do solo, elas ocorrem por lixiviação de nitrogênio inorgânico para as camadas mais profundas do solo e volatilização de amônia para a atmosfera. Então, nós vamos ver agora, detalhadamente, cada uma dessas entradas e saídas de nitrogênio no sistema solo-planta. Na aula de hoje, vamos estudar as principais entradas e, na aula seguinte, as principais saídas. Bom, então, a primeira entrada de nitrogênio no sistema é via deposição atmosférica. Devemos lembrar que a atmosfera, ela contém gás amônia e outros gases nitrogenados oriundos do solo e dos excrementos animais, né? E também da combustão, né, de petróleo e seus derivados, né, que têm nitrogênio. Esses compostos nitrogenados que estão presentes na forma de gases na atmosfera, eles são adicionados ao solo pelas chuvas. Então, isso ocorre durante as chuvas. E a quantidade adicionada depende da precipitação pluvial e do local, porque, claro, se não tiver chuva, não vai ter deposição atmosférica. E por que depende do local? Porque tem locais que a atmosfera, o ar da atmosfera de determinados locais é mais poluído e em outros locais é menos poluído. Então, ao redor, nas proximidades de grandes cidades, de áreas industriais e regiões com grande atividade de suinocultura e avicultura, nesses locais a atmosfera ela é mais rica em nitrogênio, ela é mais rica em compostos nitrogenados gasosos, então a deposição atmosférica é maior. Sem contar também que durante as chuvas você tem descargas elétricas ou relâmpagos que eles quebram essa molécula de N2 da atmosfera, transformando ela em óxidos de nitrogênio, que são oxidados a nitrato na própria atmosfera, e quando a chuva cai, ela traz esse nitrato para o solo. Só que essa contribuição da deposição atmosférica, ela é muito pequena do ponto de vista quantitativo, ela tem pouca importância para a agricultura, porque a deposição é pequena, né? Aqui nós temos um dado aqui de que em regiões tropicais, em média, aí, 15 quilos por hectare ano, não é uma quantidade grande. Para vocês terem uma ideia, uma cultura do milho aí crescendo de 3 a 4 meses para você produzir milho no solo, ela vai precisar aí cerca de 80 quilos por hectare de nitrogênio, ou 100, dependendo da produtividade que você tem, e a quantidade que a deposição atmosférica pode oferecer é muito pouca, 15, 20, 30 quilos por hectare, e por hectare ano, ao longo do ano inteiro. Quando você cultiva uma planta, você tem um período curto de crescimento e produção daquela cultura, então aquela cultura ela vai precisar de nitrogênio em grande quantidade num curto espaço de tempo. Então, não dá para esperar pela deposição atmosférica. Essa deposição atmosférica ela é mais importante para a questão o equilíbrio nas florestas, na vegetação nativa, para a questão do ponto de vista ambiental, porque nas florestas nativas você tem o sistema não é perfeito, fechado entre perdas e ganhos. Você tem perdas para a atmosfera na floresta nativa, e essas perdas, elas são, vamos dizer assim, recompensadas, são mitigadas, compensadas, né? Vamos dizer assim, são compensadas
pela deposição atmosférica. Então, para a vegetação nativa, para a floresta nativa, a deposição atmosférica é muito importante. Já para a agricultura, para a produção agrícola, onde nós precisamos de grande quantidade de nitrogênio em curto espaço de tempo, então a contribuição vai ser bastante pequena. Nós temos aqui dados de Manaus, 10 kg por hectare ano, em Ilhéus, na Bahia, 22,9. Então, varia muito de um local para outro. Então, em termos de agricultura, não podemos contar com essa contribuição de nitrogênio. Outra contribuição, outra entrada de nitrogênio no sistema vem da fixação biológica de nitrogênio da atmosfera. Essa aqui é importantíssima, tanto para a floresta nativa, como também para a agricultura. É importante a gente lembrar que quem fixa nitrogênio da atmosfera é o micro-organismo que está em associação com a planta. Não é a planta, por exemplo, não é a leguminosa, não é a soja, não é o feijão que fixa o nitrogênio da atmosfera, mas é o micro-organismo que está em associação simbiótica lá com a soja. Por exemplo, no caso da soja, é o bradyrhizóbio. Então, o bradyrhizóbio, ele entra em simbiose com a planta da soja, com a cultura da soja, em que, nessa simbiose, a planta fornece os fotoassimilados, os carboidratos, as substâncias orgânicas que a planta produz a partir da fotossíntese, ela fornece para a bactéria, para que ela possa se multiplicar, retirar sua energia e se desenvolver, e, por outro lado, a bactéria fixadora de nitrogênio, no caso aí da soja, o bradyrhizóbio, ela pega o nitrogênio, fixa o nitrogênio da atmosfera para atender às suas próprias necessidades, mas essa bactéria, ela fixa uma quantidade muito maior do que aquela que ela precisa para que o excedente seja colocado à disposição da planta. Então, na fixação biológica de nitrogênio, nós temos aqui na atmosfera, 71% do gás da atmosfera é o N2, é o nitrogênio. Esses dois átomos de nitrogênio estão ligados por uma ligação tripla covalente de alta energia. Essa ligação tripla entre esses dois átomos de nitrogênio aqui da atmosfera é uma ligação de alta energia. Não temos no nosso corpo, por exemplo, nos organismos, os organismos heterotróficos, e nós não temos capacidade de aproveitar esse nitrogênio. Até mesmo as plantas que são autotróficas, elas também não têm capacidade de quebrar esse nitrogênio aí. Tem que ter um aparato enzimático específico, que nós chamamos de nitrogenase. Então, a nitrogenase é a enzima presente não na planta, mas no micro-organismo. Então, a enzima nitrogenase presente no micro-organismo é a única capaz de quebrar essa ligação tripla entre esses dois átomos de nitrogênio. E assim, ela fixa o nitrogênio da atmosfera na forma de amônia, isso já injeta esse amônio diretamente aí na seiva da planta. É um processo que gasta energia, gasta ATP, por isso que a planta, ela fornece a energia para os micro-organismos, e aqui destacamos a participação do molibdênio e do ferro nessa atuação aqui da nitrogenase, que é muito importante. Nós já dissemos aqui que a fixação biológica de nitrogênio, ela é importante não somente na vegetação nativa, na floresta, na natureza, mas ela também é muito importante na agricultura.
nós temos algumas culturas que são cultivadas sem adubação nitrogenada, porque fazemos a inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio, fazemos essa inoculação nas sementes. Então, o caso de maior sucesso e de maior repercussão prática é a associação simbiótica entre as bactérias do gênero Bradyrhizobio e a soja. Então, a soja, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, inclusive o Brasil e os Estados Unidos, eles competem entre si como o maior produtor, pela posição de maior produtor mundial de soja. O Brasil produz muita soja, é o principal grão produzido no Brasil é a soja, e é produzido com um custo de produção bem baixo. O custo de produção da soja brasileira é muito baixo, é bem baixo, e você sabe que se cultiva a soja pensando principalmente na proteína da soja. O produto nobre da soja é a proteína, não é o óleo de soja. Comercializa-se, sim, o óleo de soja. A soja é uma cultura do grupo das oleaginosas. As oleaginosas são plantas que produzem óleo, são ricas em óleo, como também em proteína. Então, o óleo de soja é produzido, mas o produto mais nobre ainda é a proteína. Então, você tem o farelo de soja, ele é praticamente a única fonte de proteína que entra na composição das rações de suínos e aves. Se produz muitos suínos e aves no mundo, esses animais são nutridos com rações muito ricas em proteínas, principalmente proteínas provenientes da soja. Então, a soja, como ela não gasta adubo nitrogenado, a soja é uma cultura rica em nitrogênio, é uma planta rica em proteína. Então, para produzir muita soja, precisa de muito nitrogênio, porque o principal produto dela é a proteína. Mas só que essa soja, ela não é adubada com nitrogênio. Os agricultores que produzem soja, eles não gastam adubo nitrogenado. Então, isso reduz bastante o custo de produção da soja. Por que não gasta adubo nitrogenado para a soja? Porque ela é cultivada 100% dependente da fixação biológica de nitrogênio. Porque antes do plantio, eles já inoculam a bactéria Bradyrhizobio na própria semente da soja. Então, quando aquela semente cai na terra e germina, aquela plantinha germina e começa a crescer, ali também já começa a se multiplicar as bactérias do gênero Rhizobio. Então, a inoculação das sementes de soja com o Rhizobio ajuda, já otimiza essa fixação biológica, de modo que não precisa adubar com nitrogênio. Isso, pessoal, tem um efeito prático, um benefício econômico, ambiental e social muito grande, porque se a soja é barata, o óleo de soja vai ser barato, que é o óleo de cozinha mais barato que tem, é o óleo de soja. Se a soja é barata, o farelo de soja também vai ser barato. E o farelo de soja sendo barato, vai ser barato a carne de suíno e a carne de aves. Os suínos e aves são carnes baratas. Você pode ir no supermercado e olhar o preço, você vai ver que a carne de suínos e a carne de frango, galinha e seus derivados, é bem mais barato do que a carne de boi, porque você tem aí um custo de produção mais baixo, por causa do baixo preço do farelo de soja. E se você produz carne e ovos, carne e ovos com preço lá embaixo, você aumenta o acesso das populações de baixa renda
a consumir uma proteína mais barata. E, hoje em dia, a carne de frango e ovos, né? Frango e ovos, tem sido a principal fonte de proteína das populações de baixa renda, não somente da zona rural, mas também da zona urbana. Os maiores nichos de pobreza que nós temos aí são nas periferias das zonas urbanas. Nós temos um problema muito sério de pobreza, de vulnerabilidade alimentar, e a fonte de proteína mais acessível, mais barata, é o ovo e a carne de frango. E depois vem a de suínos. Isso dá uma inclusão social maior, isso tem um benefício social muito grande para matar a fome dessas populações. Então, observe aí como a pesquisa e o agronegócio podem ter um benefício econômico e social muito grande para a população. Então, isso aqui é muito, muito importante. Agora, isso tudo vem de quê? De uma fixação biológica eficiente. Isso aqui faz com que seja barato essa proteína que é produzida a partir da soja. Outra coisa, se eu não adubo a soja com nitrogênio, eu emito menos poluentes para a atmosfera, porque toda fábrica de adubo nitrogenado, ela queima combustível, ela emite CO2 para a atmosfera. Esse adubo produzido lá na fábrica, ele vai ser carregado por caminhões, até da fábrica até a fazenda, e esses caminhões eles vão estar aí nas estradas, queimando óleo diesel, emitindo mais CO2 para a atmosfera. Esses caminhões vão estar, vamos dizer assim, quebrando estrada, tendo com todos os problemas inerentes à própria operação. Então, quando eu deixo de usar adubo nitrogenado na soja para que ela dependa 100% exclusivamente da fixação biológica, eu também estou dando uma contribuição ambiental muito grande. Já falamos da contribuição econômica e social, mas também da contribuição ambiental, porque eu vou reduzir drasticamente a emissão de CO2 para a atmosfera, diminuir o trânsito de caminhões e carretas nas estradas, etc. E tudo isso só é possível porque a pesquisa na área de microbiologia do solo e agronomia, foi possível fazer isso. Então, nós temos um sucesso muito grande com a soja. Para outras leguminosas, como o feijão, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio ainda não substitui 100% da adubação nitrogenada. Ainda tem que usar algum adubo nitrogenado, mesmo que em menor quantidade. Essa questão de cultura A, B ou C, que pode ser eficiente 100% para a fixação biológica, isso varia de uma cultura para outra. Cada cultura tem as suas especificidades, né? Não vá pensar que não existe 100% de fixação biológica no feijão, porque o feijão é cultura de pobre, a soja é cultura de rico. Não tem nada a ver, com isso, né? São limitações pela própria natureza das culturas, das espécies, etc. Né? Não é por outra coisa, não. As culturas que mais gastam adubo nitrogenado são as gramíneas. E no Brasil, principalmente, cana-de-açúcar e milho. Aí você também tem sorgo, trigo, as pastagens, as capineiras. Eu já fiz experimentos de tese de doutorado e dissertação de mestrado com capins, com capim elefante, com outros capins também, com braquiária. São culturas que respondem demais à adubação nitrogenada. Pode arrochar nitrogênio, que elas produzem muita biomassa e em pouco tempo. Então, são culturas que são exigentes em nitrogênio. Hoje em dia, no Brasil, o milho é a cultura que mais consome
adubo nitrogenado. Em relação à cana-de-açúcar, ela também é uma cultura que exige adubação nitrogenada, mas na cana-de-açúcar já tem, vamos dizer assim, já está bastante evoluído as pesquisas na área de fixação biológica para a cana-de-açúcar. Então, hoje em dia, você já tem, vamos dizer assim, uma parte dessa demanda de nitrogênio da cana-de-açúcar já é atendida pela fixação biológica, né? Então, é fundamental aí a fixação biológica para aportar nitrogênio ao solo. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida, algum comentário? A fixação industrial refere-se à produção de fertilizantes na indústria. A reação química base, né, de produção, né, de adubo, de fertilizante nitrogenado, é aquela em que na indústria você sintetiza a amônia na indústria a partir do nitrogênio da atmosfera. Então, a indústria de produção de adubo nitrogenado, ela é menos poluente da natureza do que a indústria de produção de fertilizantes fosfatados, por exemplo. Porque a matéria-prima do adubo nitrogenado não é a rocha, não são minerais das rochas, você não tem uma atividade de lavra, né, de exploração, de mineração, transporte desses minerais lá do campo, né, lá da jazida até a indústria, não tem nada disso. A matéria-prima para produzir fertilizante nitrogenado é o ar da atmosfera, que tem 71% de nitrogênio. Evidentemente que para transformar esse nitrogênio da atmosfera em amônia, você vai gastar energia. Então, a poluição da indústria de fertilizantes nitrogenados se deve não às poluições de aquisição de matéria-prima, processamento de matéria-prima, mas a de energia que é gasta no processo, a queima de combustível. Depois que você sintetiza a amônia, então essa amônia vai ser a matéria-prima para a fabricação de diversos compostos químicos nitrogenados e também diversos adubos nitrogenados. Se você reagir, por exemplo, a amônia com oxigênio, você vai ter o ácido nítrico. Esse ácido nítrico é um ácido forte, não recomendado para adubação. Você pode até colocar em pequeníssimas quantidades no solo, na água de irrigação e tal, em pequeníssimas quantidades, mas é muito perigoso de você colocar demais e matar as plantas e também de acidente para as pessoas. Porém, aqui na região de Mossoró, como aqui na região a gente usa muita irrigação localizada por gotejamento, microaspersão, e a nossa água ela é rica em bicarbonato de cálcio, bicarbonato de magnésio, é uma água mais proveniente, né, de um aquífero calcário. Então, essa água, com pH de 7, 7,5, rica em cálcio, ela é muito fácil de dar problema de entupimento dos gotejadores. Então, se usa o ácido nítrico aqui na região, em baixa concentração, para lavar o sistema de irrigação, para poder dissolver eventuais resíduos de bicarbonato de cálcio, né, de fosfato tricálcico, que porventura precipite nos gotejadores. Então, é mais para a limpeza do sistema, evitar a proliferação de algas no sistema, coisa desse tipo. Mas não como adubo nitrogenado. Se você reagir o gás amônia com ácido fosfórico, dependendo da porção, você vai produzir o MAP, que é o fosfato monoamônico, ou o DAP, que é o fosfato diamônico. O MAP, né, que é esse aqui, o fosfato monoamônico, é o adubo fosfatado mais usado hoje na agricultura, é o MAP. E é um adubo fosfatado muito bom, porque além de fósforo, ele também tem nitrogênio. Ele tem cerca de 48 a 50% de fósforo e 10% de nitrogênio. Então, ele tem uma proporção boa de fósforo e nitrogênio
para ser aplicado no plantio, na adubação de fundação no plantio. Então, ele é excelente, é o melhor adubo fosfatado para você utilizar na agricultura, é o MAP, ele é o mais usado. Se você reagir ácido nítrico com amônia, vai dar o nitrato de amônio. Esse nitrato de amônio não é muito utilizado na agricultura, porque também é um adubo que é perigoso, pode causar explosão. Vocês devem ter visto e se lembram que no ano passado, lá no porto de Beirute, no Líbano, houve uma grande explosão lá no porto de Beirute, no Líbano. E o que explodiu lá? O que fez? O que causou a grande explosão? Foi um estoque grande desse adubo, nitrato de amônio, que estava armazenado lá, né, e causou essa explosão. Então, é muito perigoso esse adubo, nitrato de amônio, e caro, de modo que ele dificilmente é utilizado na agricultura. Já o sulfato de amônio, por muito tempo, foi o adubo mais usado na agricultura, o adubo nitrogenado mais usado na agricultura. O sulfato de amônio tem 20% de nitrogênio e 22% de enxofre. Então, foi o adubo nitrogenado mais utilizado na agricultura por muito tempo. Ainda hoje se utiliza sulfato de amônio, né? Ele é produzido a partir da reação do gás amônia com o ácido sulfúrico. Mas, hoje em dia, o adubo mais usado na agricultura é a ureia. A ureia, você produz ela reagindo o gás amônia com CO2. Então, você tem a molécula de ureia, e a ureia só vai fornecer nitrogênio ao solo. Ela tem 45% de nitrogênio. Então, hoje em dia, o adubo mais usado na agricultura, adubo nitrogenado, é a ureia. O sulfato de amônio é usado principalmente quando você tem a necessidade de suprir enxofre para a planta, aí o sulfato de amônio é a melhor fonte que tem. E também você usa o MAP, né? Mas principalmente com o objetivo de fornecer fósforo, mas o pouquinho de nitrogênio que vai no MAP é suficiente e ideal para o crescimento inicial da planta. Então, são diversos adubos nitrogenados usados na agricultura. Esse MAP aqui, você tem MAP mais purificado, tem MAP menos purificado, e você tem, isso vai fazer com que um seja mais adequado para aplicar via solo, porque para dissolver na água de irrigação, os adubos precisam ter um grau de pureza melhor, uma solubilidade melhor, certo? Então, esse MAP, ele é aplicado tanto via solo como via fertirrigação. No caso de solo, usa-se o MAP comum, que ele é menos purificado, ele é mais barato. E na fertirrigação, dá-se preferência ao MAP purificado, que tem melhor solubilidade. Quanto à reciclagem de nitrogênio no sistema solo-planta, imagine aí você tem um resíduo vegetal depositado sobre a superfície do solo ou incorporado ao solo. Não somente um resíduo vegetal, pode ser também um resíduo animal, pode ser um adubo orgânico, ou seja, um material orgânico que tenha nitrogênio orgânico, né, na forma de proteína, aminoácidos, ácidos nucleicos, etc. Aqui tem um exemplo com uma palhada, um resto de cultura, por exemplo, um resíduo vegetal. Então, esse material, quando você incorpora ele ao solo, o que é que vai acontecer? Os micro-organismos do solo vão atacar essa palhada vegetal para poder mineralizar todo esse material. E nesse processo de decomposição dessa palhada, vai liberar todo o carbono dessa palhada, vai ser liberado na forma de CO2 e vai embora para a atmosfera, e o nitrogênio que estava nessa palhada na forma orgânica, todo o nitrogênio orgânico que estava no material vegetal vai ser liberado no solo, na solução do solo,
na forma do gás amônia. Esse gás amônia, se ele for liberado em cima, na superfície do solo, vai ter uma facilidade muito grande de ser perdido para a atmosfera. Isso aqui acontece muito com os excrementos de animais que são depositados na superfície do solo. Então, esses excrementos, quando começam a se decompor pelos micro-organismos, pelo fato deles estarem na superfície do solo, em contato direto com a ar da atmosfera, então, é muito facilmente perdido. Então, a atividade pecuária, com muita emissão de excrementos, fezes e urinas, que são materiais ricos em nitrogênio, ela contribui muito para essa emissão de gases nitrogenados para a atmosfera. Mas quando esse material é decomposto, enterrado no solo ou incorporado ao solo, imediatamente essa amônia, quando é liberada na solução do solo, ela reage com a água da solução do solo para formar o íon amônio. Então, esse íon amônio, NH4+, que é um cátion, ele é uma das formas de nitrogênio inorgânico absorvido pela planta. É uma das formas que a planta absorve o nitrogênio. Só que esse amônio não tem só esse destino aqui de ser absorvido pela planta. Esse íon amônio, ele pode ser absorvido às cargas negativas dos colóides do solo, tanto colóides minerais como colóides orgânicos, pode ser absorvido pela planta, como a gente já falou, mas ele pode também ser imobilizado pelos micro-organismos do solo, porque, na verdade, os micro-organismos, quando atacam os resíduos vegetais no solo, os micro-organismos querem a energia e os nutrientes para eles. Só que esses resíduos têm uma quantidade muito grande de nutrientes. Então, esses nutrientes são liberados na solução do solo em excesso, muito mais do que o que os micro-organismos precisam. Por outro lado, se esse resíduo vegetal for pobre em nitrogênio, se tiver pouco nitrogênio, então os micro-organismos chegam para a planta e dizem, olha aqui, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro. Então, tem pouco nitrogênio aqui nesse resíduo, então eu vou absorver eles todinho. E a planta não tem como competir com os micro-organismos. Os micro-organismos são muito mais eficientes na absorção desse nitrogênio que é liberado no solo. E ele é liberado pelos próprios micro-organismos. Então, quando a palhada é pobre em nitrogênio, você tem a imobilização desse nitrogênio, vamos dizer assim, nas células dos micro-organismos. E assim a planta não vai absorver ele. Então, ocorre uma imobilização. Agora, a biomassa microbiana vai se multiplicando, vai crescendo. Quando vai faltando a palhada, quando os resíduos vegetais vão se consumindo e vai faltando, então, pela própria falta de substrato, essa população microbiana vai reduzindo, vai diminuindo. Então, muitos micro-organismos vão morrendo, e as suas células, que são ricas em nitrogênio, vão ser mineralizadas pelos micro-organismos sobreviventes, e aí vão liberar, de novo, é o que chamamos de remineralização, que é uma liberação de amônio no solo, sendo que esse amônio é proveniente, não da palhada, mas proveniente da morte desses micro-organismos. Então, tem todos esses destinos, mas o destino mais comum, o destino mais comum do amônio liberado é a transformação dele em nitrato. O amônio, ele inicialmente é oxidado a nitrito e logo em seguida o nitrito oxidado a nitrato. Então, essa rota aqui é uma rota muito comum. O destino preferencial aqui do amônio, ele se transformar em nitrato, e essa nitrificação, que é a oxidação do amônio a nitrato, ela ocorre bastante rápida. Esse nitrato liberado no solo, ele pode ter vários destinos. Pode ser imobilizado pelos micro-organismos, se a palhada for pobre em nitrogênio. Esse nitrato pode ser perdido por lixiviação para as camadas mais profundas do solo,
como também pode ser perdido para a atmosfera por desnitrificação, né, transformando em óxido nitroso, nitrogênio elementar, etc., como também pode ser absorvido pela planta. Então, você vê aí vários destinos, né, desse nitrogênio. Em relação à mineralização do nitrogênio orgânico, ela se dá em duas fases, né? Essa mineralização que a gente viu aqui, ó. Essa mineralização, ela se dá em duas fases. No primeiro momento, ocorre a amonificação. Essa amonificação, como o próprio nome sugere, ela transforma todo o nitrogênio orgânico em amônia. Não vamos aqui estudar em detalhes o que é que acontece bioquimicamente nisso, não, a nossa disciplina não é disciplina de microbiologia, mas o mais importante para nós aqui é entendermos que todo o nitrogênio orgânico presente em adubo orgânico, presente em resíduos vegetais, resíduos animais, né, excrementos, enfim, todo o nitrogênio orgânico, ele é atacado pelos micro-organismos do solo e ele é mineralizado para liberar nitrogênio na forma inorgânica de amônia, né, que é ato contínuo, simultaneamente aí reage com a água da solução do solo para formar o íon amônio. Então, amonificação é a primeira fase da mineralização do nitrogênio orgânico. Né? Veja que o amônio é um íon em solução. Esse nitrogênio orgânico, ele está na matéria orgânica sólida, presente lá no solo. Então, aqui, isso leva tempo, né? Leva tempo para os micro-organismos, vamos dizer assim, digerirem todo esse material orgânico e transformar ele em íons na solução do solo. Essa amonificação, né, depende de vários fatores, como, por exemplo, a qualidade da matéria orgânica. Os resíduos orgânicos, eles variam muito entre si quanto à velocidade de decomposição. Uma coisa é você enterrar uma folha de alface no solo, né? E outra coisa é você enterrar um galho de algaroba, de cajueiro no solo. Ambos vão mineralizar, ambos, né, vão ser atacados pelos micro-organismos. Mas quem vai se decompor mais rápido? Então, é importante a gente ver a qualidade da matéria orgânica, porque um material menos lenhoso, né, um material menos lignificado, né, pobre em lignina, pobre em celulose, hemicelulose, um material que ainda não está lenhoso, ele vai se decompor mais rapidamente no solo. A relação carbono-nitrogênio, ou seja, o teor de carbono dividido pelo nitrogênio é um indicativo, é um indicador muito importante para avaliar a facilidade ou dificuldade com que um resíduo orgânico se decompõe no solo. Então, isso aqui é muito importante. Quanto maior a relação CN do resíduo orgânico, menor é a velocidade de mineralização do resíduo inorgânico. Então, há uma relação inversa, inversamente proporcional entre relação CN e velocidade de decomposição. Aqui nós temos alguns dados que ilustram aí a relação carbono-nitrogênio da parte aérea de plantas de cobertura do solo. As leguminosas tendem a ter relação CN mais baixa, as não leguminosas já têm uma relação CN maior, e essa relação CN, ela depende principalmente do teor de nitrogênio. Então, se um resíduo vegetal, ele é rico em nitrogênio, então ele vai ter uma relação CN mais baixa. Se o resíduo vegetal é pobre em nitrogênio, vai ter uma relação CN mais elevada e vai se decompor mais lentamente. Acaba que, na prática, o que mais vai determinar essa relação CN é mais o nitrogênio, mais pelo nitrogênio do que pelo carbono. Então, gente, compare aí, por exemplo, uma palhada de soja com uma palhada de milho.
A palhada de soja é uma palhada rica em nitrogênio, porque a soja faz associação simbiótica com o bradyrrizóbio, fixa nitrogênio da atmosfera. Então, a soja é nitrogênio puro. Então, tem muito nitrogênio, a relação CN é baixa. Então, uma palhada de soja, se você enterrar no solo, ela vai se decompor muito rapidamente e todo o nitrogênio orgânico daquela palhada de soja vai ser liberado na solução na forma de nitrogênio inorgânico. Por outro lado, uma palhada de arroz, uma palhada de milho, que são culturas que têm mais baixo teor de nitrogênio, tem uma relação CN elevada, então ela vai se decompor mais lentamente no solo. Então, uma palhada de milho se decompõe mais lentamente no solo do que uma palhada de soja, por causa da alta relação CN do milho. A umidade do solo também é importante nesse processo, porque os micro-organismos precisam de água. As reações químicas e bioquímicas que ocorrem na mineralização de qualquer composto orgânico no solo dependem de água. Então, o ideal é que essa umidade do solo esteja próxima à capacidade de campo. Também não pode ter água demais, porque se tiver água demais, vai faltar oxigênio. Lembre-se que nos poros do solo, no espaço poroso do solo, tem que ter água, mas também tem que ter ar. Os micro-organismos do solo, assim como precisam de nutrientes, eles precisam também de oxigênio. Então, se tiver água demais, vai matar toda a microbiota aeróbica. Então, você tem que ter cuidado, tem que ter oxigênio também. O pH do solo, o ideal é pH próximo à neutralidade. Esse pH em torno de 7 é o pH ideal para o desenvolvimento da maioria dos micro-organismos. E quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade de decomposição dos resíduos orgânicos. Então, esses são os 4 principais fatores que influenciam na velocidade de decomposição dos resíduos orgânicos. Na prática, nós não podemos mexer muito com isso aqui, temperatura, pH do solo, quando a gente faz escalagem visando a planta, a gente aumenta, melhora essa condição também para os micro-organismos, mas de grande importância aqui é a questão da relação CN. O amônio produzido na mineralização, nesta amonificação, ele tem vários destinos, pode ser absorvido pela planta, pode ser imobilizado pelos micro-organismos. Essa imobilização de amônio pelos micro-organismos é a passagem do nitrogênio inorgânico de volta, tornando a ser nitrogênio orgânico de novo. A mineralização é a passagem do nitrogênio orgânico para inorgânico. E a imobilização é o contrário. Então, o que seria essa imobilização de nitrogênio inorgânico do solo? É quando os micro-organismos absorvem o amônio e o nitrato do solo, incorporando esse nitrogênio inorgânico na sua biomassa microbiana viva. E o principal fator que influencia nisso é a diferença entre a relação CN do resíduo orgânico e a relação CN dos micro-organismos. Os micro-organismos têm uma relação CN mais baixa. Então, se o resíduo orgânico tiver uma relação CN elevada, então vai haver a imobilização. Então, a relação lignina-nitrogênio ainda é mais importante para medir isso do que a relação CN, porque você tem carbono mais lignificado e tem carbono menos lignificado. Então, é muito importante isso. Outra coisa fundamental para a gente entender é que sempre acontece as duas coisas. Sempre que você incorpora um resíduo orgânico no solo, vai acontecer simultaneamente tanto a mineralização como a imobilização. Por quê? Porque os micro-organismos, quando liberam o amônio no solo, o objetivo dele é que esse amônio satisfaça, em primeiro lugar, a sua necessidade. Então, quando a mineralização ela
prevalece ou supera a imobilização, eu vou ter um maior suprimento de nitrogênio para as plantas. Ou seja, a produção de nitrogênio inorgânico vai ser maior do que o consumo. Então, vai sobrar mais nitrogênio para as plantas. Por outro lado, quando a gente tem um material pobre em nitrogênio, né, que dá uma relação CN elevada, a imobilização vai predominar sobre a mineralização e, consequentemente, teremos um menor suprimento de nitrogênio para as culturas. Então, é muito importante, quando a gente mexe com essa questão de resíduos orgânicos, é importante que a gente saiba, é importante a gente saber se esse material é rico ou pobre em nitrogênio. Então, como falamos, uma parte desse amônio pode ser dissolvida às cargas negativas do solo, uma parte pode ser fixada em minerais de argila 2:1, né? Uma parte pode se transformar em gás amônio e ser perdido para volatilização. Isso aqui acontece principalmente se o resíduo orgânico estiver se decompondo sobre a superfície do solo. Acontece mais isso aqui na questão dos excrementos, né, fezes e urina dos animais. Ou pode ser, que é a principal rota mais importante, oxidado a nitrato por micro-organismos. É o que nós chamamos de nitrificação. Então, a nitrificação é o destino preferencial do amônio. Então, a nitrificação, ela vem a ser a segunda fase da mineralização do nitrogênio orgânico. E essa nitrificação ocorre em duas etapas. No primeiro momento, que nós chamamos de nitritação, o amônio é oxidado a nitrito. O NH4 é oxidado a nitrito, NO2 menos. É uma reação de oxidação, precisa de oxigênio, é um processo essencialmente aeróbico, controlado, né, também por micro-organismos, e com destaque aqui é a liberação de hidrogênio. Já falamos em aulas anteriores que a nitrificação, ela acidifica o solo, justamente porque quando o amônio é oxidado a nitrito, ele libera íons hidrogênio na solução. E a nitratação é a oxidação desse nitrito a nitrato. Essa nitritação, ela também ocorre, tudo aqui ocorre simultaneamente, viu? Essa formação de nitrito, o nitrito é um composto intermediário aí, de existência muito rápida, muito passageira no solo, porque rapidamente ele é transformado em nitrato, de sorte que a nitrificação, a gente poderia dizer que, de modo geral, a nitrificação é a oxidação do amônio a nitrato. Então, essa nitrificação, ela ocorre independentemente da fonte do amônio. Esse amônio pode vir de fonte orgânica, né, de resíduo orgânico, de adubo orgânico, seja lá do que for, e esse amônio também, se vier de adubo químico industrial, vai também ser oxidado a nitrato. Então, não importa de onde ele vem. Então, a nitrificação é a oxidação do amônio a nitrato. Essa nitrificação é um processo essencialmente aeróbico, então precisa de oxigênio para acontecer, tá certo? Porque ele é aeróbico. A umidade do solo também é importante, o ideal é próximo à capacidade de campo, então a umidade e a aeração sempre caminham juntos, porque quando um aumenta, o outro diminui, pH ideal em torno de 7, enfim, as mesmas condições que são ideais para a amonificação também são as mesmas exigidas para a nitrificação. E esse nitrato liberado aí na nitrificação, ele pode ser absorvido pelas plantas, é a principal forma de nitrogênio absorvido pela planta, é o nitrato. Ele pode ser perdido facilmente do solo por lixiviação para as camadas mais profundas do solo, né? Pode ser perdido para a atmosfera por desnitrificação. Vamos estudar na próxima aula, bem direitinho, lixiviação, desnitrificação, tudo isso aí, o que é. Como também pode ser imobilizado pelos micro-organismos, conforme a gente já viu há pouco tempo. Tá bom?